Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Estamos analisando em 2 Pedro, capítulo 1, uma lista de 8 elementos fundamentais para o crescimento cristão. Pedro escreveu para buscarmos estes elementos com diligência e para suprirmos nossa alma abundantemente com eles, conforme nós vimos no último episódio sobre 2 Pedro. Primeiramente, Pedro diz assim: associai com a vossa fé a virtude. Vamos começar com a fé. A fé é o elemento básico e inicial da nossa vida espiritual. Por isso que é o primeiro elemento citado aqui nessa lista de Pedro. Sem fé não há vida, pois é pela fé que nós somos movidos ao arrependimento, ao batismo, à perseverança. A fé é o primeiro passo da nossa caminhada cristã. É o primeiro elemento que nós obtemos. Para amarmos, para servirmos, para obedecermos e até para nos sacrificarmos, nós precisamos, primeiramente, da fé. Pedro estava escrevendo a cristãos nessa carta, logo ele parte do pressuposto que todos os seus leitores já tinham essa fé. E uma vez que nós temos a fé, Pedro nos instrui a sermos diligentes em fornecer abundantemente a nossa fé à virtude. Agora, o que é virtude? Paulo, outro escritor do Novo Testamento, utiliza essa palavra lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa passagem nos ajuda a entender que a virtude abrange tudo isso que Paulo falou, aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, ou seja, coisas elevadas, coisas excelentes. Pedro também utiliza essa mesma palavra virtude na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, quando diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos deduzir dessa passagem que as virtudes de Deus, aquele que nos chamou, estão relacionadas à sua luz, à sua santidade, à sua pureza. E por fim, mais uma aparição dessa palavra, agora também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é dito que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, com isso a gente pode entender que a virtude ela está relacionada à glória de Deus. Isto é, à elevada natureza do Senhor. E as virtudes não podem ferir a glória de Deus, mas andam junto com a glória do Senhor. Creio que juntando todas essas passagens que falam sobre a virtude, conseguimos ter uma noção, pelo menos, que a virtude está relacionada com a excelência moral de Deus, com a sua santidade, com a sua integridade. Nós precisamos fornecer a fé que nós já temos, atitudes dignas da gloriosa natureza divina. Pois, como Tiago disse, uma fé que não tem essas atitudes está morta. Uma fé que não tem essas elevadas obras está morta. Em seguida, Pedro escreveu: associai com a vossa virtude o conhecimento. O conhecimento, então, é o nosso terceiro tijolo, digamos assim, do nosso crescimento espiritual. E, certamente, o conhecimento é fundamental para o nosso desenvolvimento na fé. Pedro fala várias vezes sobre o conhecimento neste começo de carta. Ele já afirmou, por exemplo, a importância do conhecimento quando disse que, pelo conhecimento, nós recebemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele também já disse que é pelo conhecimento que nós recebemos graça e paz do Senhor. No Antigo Testamento, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor afirmou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Já no Novo Testamento, Jesus afirmou que nós somos libertos das trevas pelo conhecimento da verdade, lá em João 8:32. É impossível, então, servir a Deus sem conhecimento, pois é justamente pelo conhecimento das Escrituras
que nós aprendemos o modo correto de servir a Ele, que nós identificamos o pecado, que nós somos encorajados a fazer o certo. Sendo assim, nós precisamos nos apegar a toda a oportunidade que nós temos de obter conhecimento, por meio de leituras e estudos pessoais, estudos com outras pessoas, pregações e etc. Lembram daquelas duas expressões que nós utilizamos no episódio anterior de 2 Pedro? Diligência e suprir abundantemente? Um cristão que não busca diligentemente o conhecimento em abundância, certamente terá desafios fatais para a sua fé. E agora, como é que nós podemos associar, de forma específica, o conhecimento à virtude? O que Pedro quis dizer com suprir abundantemente a virtude com o conhecimento? Ora, na abundância de conhecimento é que nós vamos desenvolver o caráter íntegro e virtuoso do Senhor. Pois quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós seremos participantes da sua natureza divina, mais nós vamos conhecer qual é a virtude divina. Então, se nós queremos ter o caráter divino em nós, precisamos nos empenhar para buscar o conhecimento. Virtude e conhecimento, dois elementos indispensáveis para a salvação, que analisamos aqui hoje. Queria nos encorajar a continuarmos meditando no significado deles e buscar oportunidades nesse nosso dia para crescermos neles e orarmos com diligência por esses elementos. Lembrando do que Pedro disse, se esses elementos estiverem em nós e crescerem em nós, não iremos tropeçar e confirmaremos assim a nossa salvação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.